Fala galera, aqui é o Rio e bem-vindo de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre combinação completa ou combinação com repetição, que é uma coisa que pode cair no Enem e é uma matéria um pouco mais difícil, né? É um dos tópicos mais avançados aí de combinação, de análise combinatória. Quando a gente vai utilizar combinação completa? Quando a gente pode repetir os elementos da nossa combinação. Um exemplo clássico aqui. Marcos comprou um sorvete de 4 bolas e gostaria de escolher apenas seus 3 sabores preferidos para preencher essas bolas, digamos assim. De quantas formas Marcos pode montar o seu sorvete? Então, esse problema aqui, vamos imaginar que a gente tem 3 bolas: chocolate, creme e morango, típico napolitano. E aí, olha só, você quer escolher 4 bolas de sorvete, só que você pode repetir os valores, né? A gente pode repetir os sabores. Então eu posso fazer um sorvete só de chocolate, com 4 bolas de chocolate. Eu posso escolher 3 de chocolate e uma de morango, 2 de chocolate e uma de creme e outra de morango, ou 3 de chocolate e uma de creme, tanto faz. Percebe que esse tipo de problema, então, ele é diferente e um pouco mais complexo. Não é que é um pouco mais complexo, mas é diferente do que os outros que a gente já estudou anteriormente, que é o que? Permutação, permutação com repetição, arranjo e combinação. Vamos só comparar aqui esses problemas. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem uma permutação. O problema de permutação seria como? Seria assim, o Marcos foi na sorveteria e ele tem um sorvete com 3 sabores: chocolate, creme e morango. E ele quer saber de quantas formas possíveis ele pode reorganizar esses sabores para criar uma composição diferente. Então ele poderia reorganizar dessa seguinte forma. Certo? Permutação: 3 sabores, 3 bolas. E a gente não repete, certo? Combinação: como que funciona? Combinação, eu tenho 3 sorvetes, 3 sabores, e eu só tenho 2 bolas. Então eu tenho que pegar o quê? Desses 3 sorvetes, eu tenho que pegar 2 sabores, e não importa a ordem. Chocolate e creme, ou creme e chocolate, tanto faz. Eu quero saber quais as possíveis combinações de sabores que eu posso fazer com 2 bolas. É isso. Arranjo é quando eu quero, além de pegar esses 2 sabores, eu quero saber a ordem importa, né? Então, posso pegar chocolate e creme e chocolate. Vai fazer diferença. Então, a gente tem essa quantidade aqui. Combinando todos eles, olha só. Combinação que menos tem, depois vem o arranjo e depois vem a permutação. No caso aqui, arranjo e permutação vai ter a mesma quantidade porque a gente está utilizando 3. Em termos de fórmulas, a gente está falando o quê? A gente já aprendeu isso, então eu não vou explicar muito. Permutação seria 3 fatorial, certo? 3 fatorial. 3 vezes 2, 6. Arranjo seria 3 fatorial dividido por 3 fatorial dividido por 2 dividido por 1 fatorial, né? Porque 3 menos 2 vai dar 1, certo? Que dá na mesma que 3 fatorial. E combinação seria 3 fatorial dividido por 2 fatorial e 1 fatorial. Ou seja, vai dar 3, vai dar metade deles. Então essa daqui é a diferença dessas fórmulas. Cada fórmula tem uma situação diferente aqui para a gente analisar. Quando a gente fala de combinação com repetição, como a gente já viu, é diferente, né? A gente tem o quê? A gente tem a repetição dos sabores. Isso pode acontecer quando você tem mais ou menos quantidade de bolas aqui. Se fosse em 4 bolas de sorvete para 3 sorvetes, ou 3 bolas de sorvete para 3 sorvetes, ou 2 bolas de sorvete para 3 sorvetes, tanto faz. Ele vai estar repetindo os valores. E como que a gente resolve isso? Uma das formas que pode vir na sua cabeça quando você vê esse problema é fazer o seguinte. O primeiro sabor, a primeira bola, então eu tenho 3 possibilidades. A segunda eu tenho 3 possibilidades. Depois eu tenho 3, depois eu tenho 3. Pronto, resolvido. Não. Por que não pode fazer assim? Porque se você for pensar, chocolate, morango, chocolate, chocolate é a mesma coisa que morango, chocolate, chocolate, chocolate. Que é a mesma coisa que morango, chocolate, morango, chocolate, chocolate. Então, a ordem não importa. Porque justamente é uma combinação. Certo? Então, o que passou uma moto aqui horrível atrapalhando o vídeo. O que importa pra gente é a
quantidade de cada um dos sorvetes. Então vamos ver como é que a gente pode resolver isso daqui. Representando. Como que a gente pode representar? A gente vai pegar o nosso problema, a gente vai separar em como se fosse caixas aqui. Na primeira caixa a gente vai colocar a quantidade de bolas de chocolate, na segunda a quantidade de creme e na terceira a quantidade de morango, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse uma bola de chocolate, 2 de creme e 1 de morango, eu ia representar assim. E não importa a ordem, percebe que o creme poderia estar antes do chocolate ou depois do chocolate. Não importa, o que eu quero saber é a quantidade de cada um. Tá? Isso que é a combinação. Essa quantidade que a gente fez aqui, eu representaria por texto assim, ó. 0, um risco, 0, 0, risco 0, por exemplo. Uma bola, né? Um espaço entre elas, indicando que a primeira parte é de chocolate, a segunda é de creme e a terceira é de morango. E esse risco aqui ele seria o separador. Se eu tivesse 4 bolas de chocolate, por exemplo, seria isso daqui, ó. 4 bolas de chocolate, nenhuma de morango, nenhuma de creme, nenhuma de morango. Isso daqui seria o quê? Isso daqui seria 3 bolas de chocolate, uma de creme e nenhuma de morango. Isso daqui seria 3 bolas de chocolate, nenhuma de creme e uma de morango. Com isso, eu transformei aquela minha representação, que não estava muito legal, em uma representação com 2 símbolos. E a minha combinação, como é que eu descubro ela? Eu descubro embaralhando esses valores todos, tá? Todos esses símbolos aqui. E para a gente o que importa é o quê? É a posição de 2 deles. Ou de 4 deles, tanto faz. A gente vai entender isso daqui. Por quê? O que importa não é a quantidade de zeros ou a quantidade de menos. Isso é fixo. Vai ter sempre 4 bolinhas e 2 riscos, certo? O que importa é a posição deles. Se eu tenho a posição definida das bolas, eu vou saber a posição dos riscos. Se eu tenho a posição dos riscos, eu vou saber qual que é a posição das bolas. Então, o que acontece? A gente vai fazer uma combinação aqui, utilizando essas quantidades. O número de posições que eu tenho pode ser 4 relacionadas à quantidade de bolas de sorvete ou 2 relacionado ao nosso separador aqui de sabores, né? Que são 2 coisas. Se você tem 3 sabores, você vai ter 2 separadores, certo? Consegue entender a lógica? Tá bom? Então pode ser 4 ou 2. Por padrão a gente vai usar 4, que são as 4 bolas, que seriam as 4 posições que a gente tem para preencher com sorvetes. A quantidade de elementos totais que a gente tem vai ser o quê? A quantidade total de bolas, certo? 4 bolas. Os 3 sabores que a gente tem, menos 1. Por que menos 1? Porque se a gente tem 3 sabores, são só 2 separadores, certo? Então vai ser sempre menos 1. Então vai ser isso. Tá? Então o nosso N, em termos de fórmulas, comparando com a combinação normal, a gente teria o quê? O P vai ser igual ao P anterior, o número de posições anteriores. O N seria igual ao N mais o P menos 1, tá bom? E aí a gente faria a combinação com esses valores. Então nesse problema a gente tem 4 bolas e 3 sabores de sorvete. Isso daria o quê? Daria uma combinação, vou escrever aqui que eu gosto desse formato, né? Uma combinação, certo? De quantas posições a gente tem? 4 posições. E quantos elementos a gente tem? A gente tem 3 elementos, que são sabores, mais as 4 bolas, menos 1, certo? Que daria 6. Então a gente tem uma combinação de 4 por 6. Ou seja, como que a gente resolve uma combinação de 4 por 6? Né? A gente tem 6 fatorial dividido por 4 fatorial e a diferença dos 2 fatorial, que é 2 fatorial. Né? 6 menos 4 dá 2, certo? Por isso que tanto faz eu pensar na quantidade. Esse 4 aqui é o quê? A quantidade de bolas. E esse 2 é o quê? É a quantidade de riscos que a gente tem, traçados aqui, separadores. Certo? Tanto faz pensar em um e em outro, porque o resultado sempre vai ser o mesmo na combinação. Aqui pode bugar um pouquinho, mas pensa, faz essa conta aqui. Coloca um outro valor para você ver como dá sempre na mesma. Tá? Então isso daqui é um tipo de exercício que a gente resolve dessa forma. E aí basta você calcular, né? Isso daqui você tem o resultado. 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 fatorial.
Então seria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, cancela, cancela, 2 cancela aqui, 3 vezes 5 daria 15 sabores, beleza? 15 combinações diferentes. Então, assim que você resolve combinação completa. Aí a gente tem que pegar diversos exercícios para conseguir começar a entender, né, quando que eles se encaixam em uma combinação completa. Vamos fazer um agora, na hora aqui, de improviso? Vamos. Eu gosto de fazer de improviso, né? Eu preparo o vídeo, aí chega na hora de fazer o vídeo eu falo, vou colocar um negócio a mais. Sou um gênio. Então vamos lá. A gente tem 3 valores, A mais B mais C, e esses valores precisam dar, vamos colocar aqui, 7, certo? Eu quero saber quais as possíveis combinações de valores de A, B e C para dar 7. Como que a gente faz para entender isso daqui? Vamos pensar juntos. Tem 3 valores, certo? Então, o que acontece? A gente pode considerar o seguinte. A gente pode considerar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concorda que se cada risco desse daqui vale 1, a soma total desses riscos aqui vai dar 7, certo? E o que acontece? Eu tenho 2 sinais de mais, eu tenho 3 elementos. Então, o meu sinal de mais, ele vai variar entre esses números. Se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui e aqui, o que isso aqui significa? Significa 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, que é igual a 7. Se eu colocasse, vamos pensar, se eu colocasse mais 1, 2, mais 1, 2, 3, 4, 5, o que ia acontecer? Isso daqui é a mesma coisa aqui. 0 mais 2 mais 5, que é igual a 7. Percebe, então, que a gente gerou o mesmo problema que aquele problema das bolas de sorvete. E eu sei que é difícil de começar a imaginar, começar a entender. Isso daqui é uma coisa que você tem que quebrar a cabeça. Não tem como, porque é uma questão de representação de problemas. É uma questão realmente de você bater a cabeça na parede um pouco até você entender, né? Então a gente tem esse problema desse tipo, que pode ser representado desse jeito. Para você transformar isso daqui nisso daqui, é difícil. Por isso que é importante você fazer vários exercícios de combinação completa ou com repetição, que aí você vai começar a pegar o padrão. Quando cair numa prova, você vai ver que é sempre igual. Sempre vai falar disso daqui, sempre vai falar de bola de sorvete, sempre vai falar de pintar de carrinho. Quando falar desses caras, você sabe que é a combinação completa. Como que a gente resolve então? Uma combinação de quantas? Quantos caras que a gente tem aqui? Quantas posições? A gente pode falar o mais fácil, né? 2 posições, que é o maisinho aqui, no total de quanto? Se são 7 valores, certo? 7 mais. Quantos valores? 1, 2, 3. 3 menos 1. Concorda? Então a gente tem 7 posições e 2 maisinhos vai dar 9. Então a gente tem combinação de 9 fatorial dividido por 2 fatorial com 7 fatorial. E dá na mesma, né? Pode ser combinação de 7 por 9 também, que vai dar o mesmo resultado. Fechou? Então vai dar 9 vezes 8 dividido por 2. O 7 cancela com outro 7. 2 cancela aqui, vai dar 4. Vai dar 36. Tá bom? Então são 36 possíveis combinações de valores aqui para dar 7. Certo? Então, de novo, isso aqui é uma questão de prática, é questão de você entender o problema, aprender a transformar nesse tipo de representação para você criar isso daqui, ó. Quando você entender isso daqui, quando você entender essa parte aqui, fica muito simples de você criar essa combinação e aí é papum. Você vai ver que é fácil, né? A conta em si não é difícil, o difícil é você entender isso aqui. Fechou? Junto? Então espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Se tiver algum exercício que você não entendeu, não conseguiu transformar, comenta aqui abaixo também. Manda pra gente que a gente pensa juntos e a gente vai aprendendo juntos. Tamo junto. Se quiser aprender mais, se você ainda não faz parte do curso de Matemática 101, eu tô falando isso porque eu não sei se eu vou postar só para quem é do curso, para quem é fora do curso. Então, na via das dúvidas, tô falando já para todo mundo.
Clica aqui no link da descrição para você conhecer o curso. Você pode adquirir ele tanto separado quanto junto com o Gabaritei, que é meu curso de aprendizagem para vestibulandos. Tamo junto e até a próxima.